Estamos de volta com o programa Espiritismo para Todos, uma proposta de divulgação dos princípios espíritas para o grande público, sem preocupação de conversão, de convencimento, não. O objetivo é apresentar as ideias espíritas, sempre racionais e consoladoras. A cada semana, um convidado diferente, de um lugar diferente do Brasil, para trazer a sua experiência, o seu legado. Estamos aqui hoje com Horaci Correia, de Cabo Frio. Nós a convidamos especificamente para este programa. Estamos em novembro. Novembro tem o chamado Dia de Finados, consagrado à memória das pessoas que já faleceram. A Horaci tem uma experiência com um filho que nós vamos conversar aqui depois, mas antes, vamos conhecer a Horaci. Horaci, muito obrigado pela sua presença, pela sua disposição. Você nasceu em Cabo Frio mesmo, Horaci? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sabemos, né? Então, não, eu não nasci em Cabo Frio, eu nasci no estado do Rio, sim, mas em Três Rios, no interior do Rio, quando vai para a Serra de Petrópolis, logo depois. E nasci em Três Rios, mas vim morar em Cabo Frio, já temos 26 anos na região dos Lagos. Agora eu estou num sítio, mas ainda na região dos Lagos. Muito bem. E como se tornou espírita, Horaci? Olha, eu procurei na religião de origem, eu sou de origem católica, quando eu fiquei órfã, uns 13 anos, sem o pai, sem a mãe, sem irmãos, eu procurei uma resposta na doutrina, que ali eu estava, na Igreja Católica. Eu não obtive resposta. Todos aqueles representantes que ali estavam, eu perguntava, eles diziam, é assim porque Deus quer. Então, eu não quis esse Deus que me dava como castigo, que seria o entendimento da época, castigo, ou coisas que fiz, meu pai fez, minha mãe fez, enfim. Eu procurei a doutrina dos espíritos na inauguração de uma casa no sul do Pará, onde eu morava. E no espiritismo eu encontrei a resposta que eu procurava e que procuramos a vida toda. Não é castigo, não é. Que bom, Horaci, ouvir uma conclusão assim tão clara diante das adversidades que a gente vai enfrentando. Mas a Horaci tem uma experiência de morte em família. Por isso, nós a convidamos especificamente agora em novembro, considerando o Dia de Finados, consagrado à memória dos entes queridos que partiram pelo fenômeno biológico da morte. E aqui estamos com a nossa Horaci, agradecendo pela sua presença. Horaci, muitos ouvintes e telespectadores estão acompanhando a nossa conversa, e dentre eles, há muitos casos, porque esses casos estão na nossa condição humana, a chamada, entre aspas, perda de entes queridos, que não é perda, mas, enfim, a separação física, ainda que momentaneamente. Então, Horaci, resume a história do seu filho, pode contar com algum detalhe que você considerar interessante, porque isto será importante no conforto a outras mães ou a outras pessoas, não necessariamente pais e filhos, mas que se viram separados pelo fenômeno biológico da morte. São após 16 anos de doutrina dos espíritos, eu digo sempre que eu me preparei durante 16 anos para que eu pudesse vivenciar essa desencarnação do meu filho. Quando falamos perda, não é a perda do ente amado, e sim a perda do corpo físico, que ainda no nosso mundo é de muita dor. Então, me preparei durante 16 anos estudando, engajada nos estudos, em trabalhos mediúnicos, em passe, evangelização, e mudando algumas vezes, eu me preparei 16 anos para poder compreender e aceitar. Eu não digo para vocês que eu aceitei, porque ainda hoje, agora na sexta-feira, vão fazer 23 anos que Bruno partiu, e eu ainda choro. Me disseram que eu não ia chorar mais, eu choro. Me disseram que eu ia esquecer. Olha, eu não esqueci. Me disseram que ia deixar de doer. Não deixou de doer. Me disseram que com o tempo a saudade ia deixar de existir, ia diminuir, não diminuiu. A saudade aumenta.
aumenta a saudade do corpo, a saudade de abraçar, a saudade de dizer a ele, eu te amo, e ele me responder. Não, aqui no íntimo, eu aprendi com a doutrina dos espíritos, com o estudo, eu aprendi a desenvolver essas respostas dentro de mim. Cada vez que eu digo, aonde está você? A doutrina me passa, ele está aqui, ele está com você, embora ele esteja no plano espiritual. E eu tenho a lhes dizer, como nos diz a questão de O Livro dos Espíritos, a questão 320, sensibiliza os espíritos a lembrar-se deles, de que eles foram caros na terra? Sim, respondem os espíritos, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, servirá como um lenitivo. Então, algumas pessoas vêm me dizer, você não pode falar nele. Posso? Por que não? Eu não posso ficar chamando por ele. Isso não, mas lembrar do meu filho? Se eu me lembro do Vitor, o filho mais novo que mora no Mato Grosso do Sul, por que eu não vou me lembrar do Bruno, que mora no plano espiritual? Então, que os nossos amigos espíritas, outros tantos, compreendam, como nos diz a resposta dos espíritos a Allan Kardec, lembrar-se deles é um lenitivo para a sua alma. Então, eu não tirei as fotos do meu filho da minha casa. Eu não deixo de me lembrar do meu filho. Então, isso faz com que a gente compreenda que ele realmente não morreu. Porque se eu aceitar que ele morreu, ele não vai existir mais para mim. Leon Denis, no livro Na Crise da Morte, ele nos diz o seguinte, desculpa, no livro Depois da Morte, ele nos diz o seguinte, que o espírito, vamos comparar o Orson ao gelo. A água passa pela forma gasosa, pela forma firme da matéria ali, pela forma da forma do gelo, mas não deixa, evapora, mas não deixa de ser água. O espírito continua sendo espírito imortal para nós. Que coisa bonita, Horaci. E Bruno era o seu filho mais velho, então. Sim, ele desencarnou num acidente de carro quando ele saiu de Cabo Frio para receber um diploma da Marinha. Orson, ele nunca tinha ido de carro, ele sempre ia de ônibus, porque eu morava em frente à rodoviária em Cabo Frio, e ele ia de ônibus, porque ele servia na ponte Rio-Niterói. Aquele dia ele recebeu o convite para ir de carona. O carro quebra a barra de direção, tinham 5 militares no carro, ele e o motorista desencarnou. Ele tinha machucado o pé na véspera, jogando bola. E ele pediu ao amigo que estava na frente que desse a ele o lugar da frente, por causa do pé. Ele foi para a frente, justamente os dois da frente que desencarnaram. Quando ele recebeu a farda, que ele chegou lá em casa, ele colocou o cap dele em cima da cômoda do carro, do quarto dele, e foi ao banheiro. Eu olhei e não vi. Eu vi o cap em cima de um caixão. Isso aconteceu 10 meses depois. No domingo que antecedeu a desencarnação dele, ele desencarnou numa quinta, eu acordei mais cedo, ele estava no domingo sentado na sala. Eu falei, meu filho, você acordou cedo, não precisava acordar cedo, que hoje não tem curso. Ele falou, mãe, eu sonhei que eu estava numa casa, e lá estavam a tia fulana, minha avó, fulana e Beltrano, todas essas pessoas já tinham desencarnado. Então, no domingo que antecedeu, eu não tenho dúvida alguma que ele foi na casa dos familiares do outro lado da vida que o receberam após a desencarnação. Então, as coisas elas vinham sendo mostradas para que eu pudesse me preparar. Foi dolorido, foi. Fizemos o reconhecimento do corpo, na terça-feira. Na quarta-feira viemos para Cabo Frio, foi em Itaboraí o reconhecimento, que o acidente foi na Via Lagos. E nós fizemos novamente o velório de quarta para quinta e foi sepultado o corpo na quinta-feira. Eu consegui. Com tudo aquilo que eu disse para minha amiga Beth, eu fui preparada durante 16 anos para passar por isso, para ter a certeza da imortalidade da alma. Se eu te digo o seguinte, se eu não tivesse encontrado a doutrina dos espíritos, eu tinha enlouquecido, eu tinha.
ou então passado por muito mais dificuldades que eu passei e tenho passado. Mas eu fui sustentada, sustentada. Eu conduzi as orações durante o velório, eu levei o corpo durante o trajeto da onde estava até o cemitério, eu pedi para que a sepultura fosse travada, para que aqueles que lá estão, nós sabemos que muitas vezes um corpo de jovem com 21 anos, que ele tinha, pudesse ser invadido pelos espíritos que poderiam sugar ainda o fluido vital que ali estava. Eu pedi para que fosse travado, e eu vi as correntes prateadas, um enorme cadeado fechando. Então, eu tive uma sustentação essa que eu estou tendo até hoje. Pedi e obtereis. Batei e a porta vos abrirá. Ainda agora que eu vou passar pelo, irão completar 23 anos, eu fico meio apreensiva. Porque a espiritualidade, eu tenho estudado muito sobre esse tema. Eles nos falam que nós levaremos algumas encarnações, assim como nós levamos algumas encarnações para passar, para devolver o corpo do nosso filho, nós iremos passar por algumas encarnações para deixar de doer, porque a camada fluídica do coração fica travada, fica trincada, e isso vai acompanhar meu corpo perispiritual. Então, não tenho dúvida alguma que eu fui preparada. E o Espiritismo fechou com a razão que eu preciso estar bem desde o primeiro momento para que ele também estivesse, para que o meu marido também estivesse. Eu fui, naquele momento, o sustentáculo, encarnado, material, eu não tenho dúvida, para que tudo transcorresse com a paz, a serenidade que transcorreu, porque minha vizinha de frente, eu já morava ali 13 anos, 16 anos, veio perguntar para mim: Rora, qual é a sua religião? Porque eu nunca vi, como eu assisti o velório do seu filho, que eu posso te dizer, me desculpe, que foi bonito. Orações, cântico, explanações do Evangelho, os meus amigos do Fonte de Luz, que era a casa que eu estava na época, me acompanharam, Marcelo Turra, o Juan, que é o presidente hoje do Leon Denis de Cabo Frio, levaram o violão, cantaram música da evangelização, da mocidade. Ele frequentou a casa espírita desde os 4 anos, quando eu conheci a mocidade. Fizemos o culto do Evangelho na terça-feira, ele participou na quinta, ele desencarnou. A doutrina dos espíritos realmente é uma luz em nossas vidas. A razão que nós devemos entender para podermos suportar os grandes embates que são resgates. Eu não tenho dúvida que tudo isso é resgate. Ele pode ter pedido para desencarnar aos 21 anos para que eu crescesse, para que meu marido crescesse. E nós combinamos, eu não tenho dúvida, eu digo hoje às mãezinhas do Grupo Unidos pela Saudade, que nós pedimos isso, nós pedimos para o nosso crescimento, porque estar aqui na Terra é para crescermos, é para podermos compreender que a dor existe ainda, a dor existe. Mas eu posso deixar de passar por essa expiação, em vez de enlouquecer, de me envolver em coisas que não trarão nada de crescimento para mim e procurar, a partir dessa dor, crescer. Então, o Espiritismo nos traz a razão. Muito bem, Horaci, muito bonito e emocionante ouvir a sua fé ativa e usada em favor dessa adversidade que você enfrentou, a dor da separação, do luto. E nesta data de novembro, muitas pessoas lembram de seus entes queridos. E você se tornou uma especialista no assunto. Você mesmo disse que tem estudado muito o assunto. Você tem sido convidada com muita constância para falar para vários lugares do Brasil e mesmo do exterior sobre perda de entes queridos. Que experiência, Horaci, você tem tirado deste fato de abordar esse assunto com tanta constância? Isso também tem ajudado você
a suportar e atravessar e a entender esse processo, até porque você recebe telefonemas, contatos de outras mães, de outras mulheres, de outros homens, de outras pessoas que se viram separadas de seus entes queridos. E você tem sido uma fonte de conforto para essas pessoas. Como é que você enxerga essa experiência? Olha, essa experiência a gente leva muito a sério o que Jesus nos disse. Vinde a mim, vós que estáis aflito e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E não tem como a gente conseguir esse alívio se não estender as mãos, se não sermos fraternos, solidários com o outro. Desde o primeiro momento, desde esse momento que eu relatei para vocês agora sobre o velório, na outra semana, já tinham pessoas me procurando. Olha, a mãe ali da esquina, o filho dela trabalhava numa ambulância, minha querida Nancy, a ambulância, enfim, aconteceu o acidente, o filho desencarnou. A mãe não quer saber de nada. Eu batia na porta dessa mãe, fulana, fulana, e ela não queria atender. Teve uma que me respondeu assim, na hora que eu bati na porta, não tem pão novo. Eu falei, eu não quero pão novo, só tem pão dormido. Pois abra, porque eu tenho um pão para você. Aí ela abria a porta e nós conversávamos. E daí começou o nosso contato. Os nossos contatos, a partir daí, Horaci desencarnou fulana, vai lá. Eu ia, eu batia a porta, eu fazia o atendimento fraterno em domicílio, embora já estivesse na instituição. A minha amiga Célia Tombro, da Baixada Santista, me chamou para começar lá, começar lá naquela casa, na Casa da Prece, que é em São Vicente, um trabalho junto às mães, a partir desse que eu já fazia em domicílio e fazia a Hora da Saudade no Fonte de Luz. Fui para a Baixada Santista e lá iniciou o trabalho com as cartas. Quando eu cheguei lá, Arlete, que já desencarnou, olha, o seu filho esteve aqui, não sabia que meu filho tinha o nome de Bruno, esteve aqui e deixou essa carta para você. E ali iniciou-se o primeiro trabalho, a primeira reunião. A casa estava repleta de mães que sepultaram os corpos dos seus filhos. E daí eu comecei a escrever cartas, não tinha internet como hoje, eu pegava as mensagens que recebia do Bruno. Eu tinha uma amiga que já desencarnou, a Leila, professora de português, que ela passava aquela carta, preparava aquela carta, e eu enviava. Tem um momento que eu estava enviando para 380 mães, Brasil afora, Nordeste, para todo lado. Eu envelopava, vinham amigas me ajudar a colocar o selo social. Eu ganhava de presente o selo social, eu ganhava de presente os envelopes, que eram caros. Elas vinham me ajudar a envelopar, eu escrevia, xerocava, 300 e poucas cartas, eu xerocava e enviava para as mães. Tem uma mãe do nosso grupo que ela me disse que ela tem todas as cartas arquivadas. Uma outra falou que montou uma mesa com vidro, e ali ela colocava as cartas para que ela pudesse ler todas as cartas. E daí agora nós temos pela internet, pelo WhatsApp. Então é consolando, é levando, estendendo as mãos para que essas mãos nunca fiquem vazias, é estendendo o coração para que esse coração nunca fique vazio. Ainda essa semana recebi o contato de um que está muito ruim com leucemia, eu já liguei, passei, eu mando a oração, e a oração chegou e ele mandou agradecer, nem conheço. E assim tem sido, para todo lado. Você mesmo tem me enviado muitos enlutados, viúvas, órfãos, esposa, filhos, entendeu? Então a gente vai, porque falar, abrir o coração e falar do que vai na alma. Essas mensagens que eu mando todos os dias, abrir o coração, porque todos nós temos alguma coisa a doar todos nós temos. Nem que seja um Deus te abençoe, Deus te acompanhe e vai com Deus. Sempre temos alguma coisa a doar. Assim, e nesses contatos todos de pessoas que te procuraram ou que foram encaminhadas até você, você deve ter se deparado com casos de muita, de intensa dor, né? O seu filho era jovem, 23 anos, mas você deve 21. ter se deparado, 21, né? Você faz 23, mas ele tinha 21, né? E você deve ter se deparado com muitas dores intensas. De todos esses contatos, você gostaria de destacar um que te chamou muita atenção? Você lembra?
Foram muitos, inclusive uma que eu não consegui, eu viajei para o Mato Grosso do Sul, ela dizia que suicidar, 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 a filha desencarnou, vivia no aparelho, e ela infelizmente suicidou-se, mas hoje tenho certeza que está bem. Teve um outro caso de uma mãe que a filha, recém-formada, desencarnou no mesmo período que o Bruno, mais ou menos da idade do Bruno. E essa mãe não aceitou mais sair de casa, Brasília. É irmã de uma cabeleireira minha. Ela ficou trancada na sua casa, foi para o seu quarto. O casamento acabou, o outro filho ficou órfão da mãe viva, o marido ficou viúvo da mãe viva no corpo, e ela, com o tempo, ela adquiriu uma doença por ela não sair de casa, não entrar em contato com o ar fora de casa, e pela negação da vida, André Luiz nos fala da autoeliminação, da harmonia mental e física, pela não aceitação da dor. Essa mãe hoje, ela, para sair de casa, ela tem que ir com um balão de oxigênio. Ela não consegue mais respirar fora de casa. Mães que desenvolveram câncer, pais que desenvolveram vários tumores com câncer. Uma mãe, em 1 ano e 5 meses, ela desenvolveu um câncer pela não aceitação da dor e desencarnou. Muitos casos de loucuras, mães que vão para tratamento psiquiátrico, tratamentos de difícil cura, com síndrome do pânico, com depressões de difícil cura. Acontece. A dor é muito grande, Orson. A dor é muito grande, amigos queridos. Não é fácil lidar com essa dor. Como nos falam os espíritos, mas nós temos que aceitar o que Jesus disse. Quando a pessoa chega para ele, que vem lhe dizer que ele vem, me acompanhe, não, eu tenho que sepultar o corpo do meu pai primeiro, deixar que os mortos enterrem os seus mortos, e aceitar que a morte, Jesus logo depois vem dizer que a morte não existe com Lázaro. Então, sem a luz do Evangelho, sem a razão da doutrina dos Espíritos, eu não teria conseguido, porque a nossa libertação está no Evangelho de Jesus. Estudar cada palavra de Jesus, estudar cada gesto de Jesus, para encontrarmos, assim, um meio para prosseguirmos, porque o momento foi dele, o momento foi do meu filho, ele pode ter pedido isso para eu crescer, ou completou os 21 anos que poderiam estar faltando, eu já recebi uma comunicação sobre isso, entendeu? Então, nós auxiliamos, a verdade é que Deus nos escolheu para que pudéssemos ajudar esse amor, e Ele nos ajudar, e assim vivenciarmos a imortalidade da alma, na certeza que eles não morreram, não estão mais no físico, mas estão libertos, como a água passa a ser vapor, mas não deixou de ser água. Agora, assim, você entrou num campo muito interessante, citando pessoas que entraram para a depressão, outros casos de loucura, de câncer, de doenças variadas, em função da não aceitação da morte de um ente querido. E esta é realmente uma realidade muito difícil, que nós temos que respeitar a dor alheia em função da desencarnação, da morte de um ente querido. Todavia, a doutrina espírita, como você mesmo já afirmou em várias ocasiões, ela é luz que nos conforta. E você tem usado esse recurso para atender essas pessoas que se debatem nessas dúvidas, nessas angústias, todas decorrentes da morte de um ente querido. Para nós, os espíritas, conscientes e convictos da imortalidade da alma, muitas pessoas que, entre aspas, perderam seus entes queridos, ou como você muito bem disse, apenas perdeu o corpo, porque a alma prevalece sobre o corpo. Você teve notícias do seu filho? Tive notícias. Eu tive logo. Assim, a minha tia que me criou, ela tem uma mediunidade, embora não seja espírita, ela tem uma mediunidade.
E poucos dias depois, ela chegou e falou assim, Rora, o Bruno está aqui. Ele pediu a minha bênção agora. Ele está com a roupa assim, 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 a roupa que ele viajou e desencarnou. Um dia eu estava ali sentada com elas e eu vi o Bruno meio agitado. Aí eu pedi licença às duas tias e falei com elas, eu vou no quarto e já volto. Cheguei no quarto e lembrei do que Divaldo nos diz, mediunidade não é privilégio de ninguém. Aí eu entrei e ele estava meio agitado. Ele virou para mim e falou assim, mãe, divide ter o quê? Uns 6 dias. Eu morri? Eu morri? Olha, eu tive uma força. E expliquei para ele, meu filho, o que você aprendeu com a imortalidade da alma na doutrina que nós estamos. A morte não existe. Aí conversei mais, que eu não me lembro os dados, eu tenho tudo num livro, num caderno que eu te falei, a possibilidade de um livro. E ali eu conversei com ele, não me lembro bem as palavras. E eu falei com eles, e a sua volta tem aí espíritos que querem te levar. Vai com eles, vai. Aí minha mãe estava presente, minha mãe já desencarnada há 50 e tantos anos, estava presente. Vá com a avó. E ele foi. Mas eu procurei, eu fui a Uberaba. Fui a Uberaba, estava numa fila, Chico naquele momento não psicografava mais, mas ele fitou os olhos em mim. Quando eu cheguei para cumprimentá-lo e ele me cumprimentou, ele falou assim comigo, minha filha, não fique assim, o seu filho está muito bem, ele não morreu. E recebi uma comunicação dos céus, recebi várias comunicações com o Bacelli, e tenho tido, a partir daí, várias experiências com ele da imortalidade da alma, de vê-lo. Estava no hospital, no Instituto do Câncer com meu marido, e meu marido teve 15 tumores com câncer, ia fazer uma cirurgia, o Vitor tinha que voltar para o Mato Grosso do Sul, ele apareceu para mim e falou, mãe, não fique assim, o SPED, que ele chamava, ele vai embora, mas eu estou aqui. Ele na minha frente. Ver como eu estou vendo você, poucas vezes eu vi, foram 2 ou 3. Agora, sentir, ouvir, sentir o perfume dele, isso é constante. Sentir o perfume dele é constante. Então, essa imortalidade da alma não tem como duvidar. Mas ele tem que prosseguir, ele tem que continuar. Sempre que pode, ele está aqui comigo. Ele está no lugar para onde eu vou. Horaci, Então, essa nossa conversa será vista por muitas pessoas, especialmente pessoas que viveram essa experiência. Muitas delas sentindo essa dor que você ainda sente e para a qual você se dedica com tanto ardor, com tanto empenho. O que você diria para uma mãe que também perdeu, entre aspas, o seu filho? É a sua própria experiência, porque existem mães que perderam, entre aspas, eu sempre gosto de repetir, entre aspas, há muitos anos, como é seu caso, mais de 2 décadas. Mas existem as mães recentes, inclusive com crianças menores, crianças pequenas. O que o seu coração diria para essas mães, Horaci, ou para esses pais? Nós falamos mãe, mas os pais também estão incluídos. A gente vai falar, como a gente diz sempre, de coração para coração. Não deixe de lado essa dor. Não deixe. Se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de ir no cemitério, vá. Leon Denis fala isso. Embora a gente sabe que ele não está. Não e está. quando eu ouvi, eu li de Joana de Ângeles, quando ela disse, se você quiser pensar nele e lembrar, na sua casa. Mande a sua vibração de amor, acerena o seu coração. Mas se você estiver desequilibrada, procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, porque eu procurei. Procure o tratamento espiritual, as casas vão voltar, a água fluidificada. Eu fiz tratamento espiritual em 3 casas em Cabo Frio, eu não suportaria. Eu fui para os Ceareiros do Bem, Trabalhadores de Jesus, Amor e Caridade, cada uma num dia, fazendo o tratamento espiritual. Existem recursos. Se tiver vontade de ver as fotos, veja. Na hora que você tiver vontade de doar as roupas, as coisas do seu coração, procure doar. Não prenda. Ali tem uma energia, espere um tempo para que aquela energia dele, como nos fala André Luiz, para que aquela energia do toque, eu peguei
eu peguei esse telefone agora que ficou a minha energia, deixa eu dar um tempo. Vá no tempo do seu coração, mas não anule a dor. O sofrimento, sim. Qual a diferença da dor para o sofrimento? A dor existe. Se alguém vier te dizer, como eu falei no início, não vai doer, vai doer. Mas qual é a diferença da dor para o sofrimento? Jesus não disse em momento algum que ele levaria a nossa cruz. Ele disse, pega a tua cruz e segue. Pegar a cruz de Jesus é pegar o que ele nos deixou, todos os seus ensinos, mas não colocar nessa dor que já existe, vai existir durante muito tempo, não colocar ali as lamentações, não colocar ali o sofrimento excessivo, porque isso aconteceu. Eu conversei com uma mãe há poucos dias atrás, que ela disse que ela fala com o filho, por que você fez isso comigo? Não diga isso, porque você fez isso comigo, porque ele não vai poder responder, ele não fez. Ele não fez isso, porque você me deixou, não diga isso, porque você me deixou, porque você me abandonou, porque ele não abandonou. Não cobre dele, do seu amor, esposa, pai, mãe, não cobra isso. Eu cobrei quando a minha mãe desencarnou, eu tinha 13 anos, eu cobrei isso da minha mãe, mas não cobre. Mas, porque cada cobrança dessa, você vai aumentar o peso da sua cruz. Você vai aumentar esse sofrimento. Então, o que eu digo sempre, esclareça-se sobre a desencarnação. Veja sempre, todos nós vamos desencarnar. Aonde está o corpo de Jesus? O Jesus morreu no corpo. Aonde está o corpo de Maria? Maria morreu no corpo. Aonde estão os apóstolos? Morreram no corpo. Aonde estão? Francisco de Assis morreu no corpo, porque todos nós vamos morrer nesse corpo. Esse corpo é perecível. Mas a alma é imortal, isso. Tente-se cada vez mais entender que nós, todos, somos imortais. O corpo, agora nos finados, eu vou lá no cemitério, ele nos diz que ali vai ter mais espíritos, porque eles vão atender as pessoas que estão ali chamando por eles. O nosso pensamento é a via de ligação com eles. Se meu pensamento está mórbido, se meu pensamento está sombrio, se eu acho, como antigamente dizia a teologia de fantasma, aqueles dogmas medonhos do céu, do inferno e do purgatório, não. Isso é questão de consciência. As sentenças que existem inexoráveis, você vai para o inferno numa decisão definitiva, você vai para o purgatório, que dependendo do que eu pagar, vai sair do purgatório, meu ente querido, e vai para o céu. Os suplícios infernais, não. Tira esses dogmas da sua cabeça. A desencarnação vai acontecer e é um processo de crescimento. Lá, nós temos que permitir, através tem a dor, mas não abandonar o sofrimento, permitir que eles cresçam, que eles venham a aprender, que eles venham cada vez mais rumo ao caminho da luz, e teremos caminho da perfeição, e teremos outras oportunidades juntos, porque nós estamos sempre reencarnados no meio, e voltaremos quantas vezes forem necessárias. Agora, se eu fechar os meus olhos num processo sério de sofrimento, achando que meu filho morreu, como nós temos exemplos no Céu e Inferno de Allan Kardec, achando que meu filho morreu, eu vou passar 200 anos no plano espiritual não encontrando meu filho, porque ele está morto. Ele está morto. Então, para que esse reencontro aconteça, eu tenho que ter certeza que ele não morreu, que minha mãe não morreu, meu pai não morreu, meu esposo e minha esposa, no caso, não morreram, porque a morte não existe. Então, vamos tirar tudo isso e aceitar que, à luz do Espiritismo, nós demos adeus a todas essas teorias que fazem a morte a porta do nada, ou um prelúdio de castigo. Olha só, isso é Leon Denis que nos fala. Ele diz o seguinte: com a luz do Espiritismo, demos adeus às teorias que fazem da morte a porta do nada. Acabou. É nada. Ou o prelúdio dos castigos intermináveis. Nada disso, nada disso. Deus é Pai, Deus é amor, Ele não condena e nem absolve. A nossa consciência que faz isso, então vamos absolver.
os nossos amores, esse corpo que não existe mais, porque senão eles vão ficar presos e assistir à decomposição dos seus próprios corpos. Vamos libertá-los para que eles possam crescer. Você se referiu a Leon Denis, esse livro que você usou é fabuloso. Mostre para os nossos telespectadores. O livro meu está velhinho, está todo colado de durex. Mas é esse aqui. Depois da Morte, Leon Denis. Você vai encontrar fácil isso em bibliotecas, é um livro bastante antigo. Ele está agora recente, com capa diferente. A situação do coitado. Vou mandar encadernar. Mas Ele está morrendo. É um livraço, Depois da Morte. Para você que chegou agora, nós estamos conversando com Horaci Correia, de Cabo Frio. Ela viveu a experiência da morte de um filho de 21 anos, isso ocorreu há 23 anos, e ela se tornou dedicada a confortar corações enlutados. E aí, Horaci, você gravou alguns clipes, são 11 clipes, todos curtinhos. Eu vou compartilhar aqui na tela para as pessoas verem. Todos eles são curtinhos e são confortadores. E é a Horaci falando ao teu coração. Nós vamos mostrar que ele está num canal de YouTube para você ter acesso. Aí estão, portanto, os clipes da Horaci. Vejam lá, Horaci Correia. Nós temos aqui 11 clipes, fases do luto, corações enlutados, luto e pandemia, luto, desarrume o quarto, perdas e as datas familiares. Cante e dance sem culpa. Como Deus deixou acontecer isso comigo? Converse com ele, não é ausente. E as mães de filhos que já partiram? Estamos juntos, nada separa o amor, quando a saudade já não dói. Esses clipes são, em média, com 7 minutos de duração cada um. A maioria é com 7 minutos. Tem um ou outro que está com menos de 7. A maioria é 7 minutos. E eu tive a oportunidade de acompanhar um a um, são 11 clipes que ela gravou. Nós criamos uma playlist aqui no canal do Instituto Caibar-Chuto, que você poderá acessar e ter este conforto para você ouvir, para você ver, para você encaminhar para outras pessoas. Para você chegar nesse conteúdo, que são esses 11 clipes compactos sobre o conforto na separação de entes queridos, você vai no canal de YouTube do Instituto Caibar-Chuto. Aqui está o canal de YouTube do Instituto Caibar-Chuto. Se você procurar na internet, existem 2 canais com o nome Caibar-Chuto. Mas você deverá acessar aquele em que aparece Instituto Caibar-Chuto, como você está vendo no alto aí. E aqui dentro do canal, você vai clicar na playlist, você clica na playlist, e dentro da playlist, você rodando a barrinha aqui, você vai encontrar a Horaci Correia aqui, olha, Horaci Correia. E aí você clica, ver playlist completa, que vai abrir todos esses conteúdos para que você se conforte com eles. Aliás, eu quero, inclusive, aproveitar o momento, o assunto é outro, mas dentro do próprio canal de YouTube do Instituto Caibar-Chuto, existe uma outra playlist, recentemente elaborada, que fala sobre os 5 arrependimentos antes de morrer, que está aqui, é a primeira playlist. Se você clicar nessa playlist também, você vai ter acesso a 19 clipes, também compactos, todos falando sobre os arrependimentos antes de morrer. São 3 psicólogas, tanatólogas, especialistas em luto, que também abordam essa questão. Aí não é a perda de entes queridos, mas aí é realmente a questão da própria consciência diante da morte. Então está aí o canal, repetir, você acessa o canal, acessa a playlist, e aqui embaixo você encontra Horaci Correia. Muito bem, Horaci, o que te motivou mais
a fazer esses clipes, a gravar? Como é que foi esse processo de gravar esses clipes compactos? Isso aí foi pela própria procura das pessoas. E muitas vezes a gente fica meio desmotivado a assistir uma palestra. Tem várias palestras Sim. no YouTube, mas as palestras é um tempo maior. E os 7 minutos foram acontecendo assim, de acordo com aquilo que eu estava sentindo naquele dia. Porque todo dia tem uma novidade. Todo dia acontece uma novidade. Eu achei muito interessante, depois que eu fiz esse aí, Cante e Dance, Isso. porque logo que o Bruno desencarnou, eu achava que era pecado. Olha só, pecado eu voltar a cantar. Como que eu posso cantar se meu filho desencarnou? E uma senhora numa casa perguntou para mim: Rora, eu nunca mais cantei depois que meu pai desencarnou. Eu falei: pois volte a cantar. E aí eu me peguei um dia cantando e dançando, e sem culpa. Eu adoro dançar, eu danço sozinha. Com esse negócio da pandemia, eu tenho que ir uma área grande, eu danço sozinha. Coloca a música e vou dançar. E isso eu senti, por que não? Se eu gosto de cantar, não me fale para eu cantar em público, porque os tons que eu conheço são Tom Cruise, Tom Jerry, Tom Jobim, por aí. Os tons da musicalidade, não. A sua esposa, parabéns. Mas eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, danço sozinha, danço com uma criança que chega, enfim. E sem culpa, porque cantar e dançar nos traz alegria. E nós não fazemos ideia do que a alegria pode fazer em nossas vidas, do que a alegria é capaz de curar feridas, feridas físicas, feridas perispirituais. Porque uma amiga virou para mim e falou assim: Rora, os seus olhos perderam um brilho. Eu falei: não, eles perderam um brilho porque eu não tenho mais alegria. Vou voltar a ser alegre, porque eu sou de natureza alegre. Entendeu? Então, a alegria é muito importante. E vieram os outros temas que a gente vê aí, a viuvez do marido com a mulher que está viva porque ela desiste de viver, a orfandade do outro filho porque a gente se fecha naquele que desencarnou, esquece que tem um outro ali ao lado. Então, são temas do dia a dia, curtinhos, 5, 6, 7 minutos, que eu passei realmente cada experiência que ainda vivo hoje. Ainda vivo hoje. Volte a cantar, volte a sorrir, volte a dançar. Se não tiver ninguém para dançar, dance sozinha. Você falou, inclusive, para desarrumar o quarto, né, Rossi? É, porque tem um parente meu, tem um parente meu que ele já tinha uns 50, quase 50 anos que o filho tinha se encarnado, o quarto do filho estava ali na mesma posição. Não tirou absolutamente nada. Contratou uma pessoa que todo mês ia lá, lavava todas as roupas, passava e colocava no lugar. A bicicleta estava ali enferrujada, as roupas desmanchando. E ele foi comigo a Uberaba. Chegando lá, Bruno mandou um recado através da mediunidade de Celso Afonso, que um recado para ele, não sabia que ele estava lá, que o filho dele estava mandando dizer que era para ele desarrumar o quarto. Que aqueles objetos ele não precisava mais daqueles objetos. Então, esse luto do dia a dia, a convivência do dia a dia, a gente tem que compreender que é necessário a gente viver, mas tem que viver em cada momento, olhando no olho daquela desgraça, daquela dor, olhando no olho, não fugindo, porque se fugir, vai somatizar em doenças, não fuja. Viva o luto do dia a dia. E você teve uma boa repercussão desses clipes, Horaci? Como é que foi a repercussão? Sim, ainda está tendo, ainda está tendo, ainda está tendo. Está no YouTube também, as pessoas têm me procurado, as pessoas lá do grupo. Agora, então, eu acho que está sendo muito válido, eu quero te agradecer. Isso vai continuar, eu fiz palestras fora do Brasil, estão lá também, as pessoas já passaram para outras, e assim a vida vai rolando, Que os bom, clipes, Horaci. rolando. E me diga uma coisa, a mãe cujo filho partiu, ou os pais, ou o cônjuge cujo cônjuge partiu, a gente deve conversar com eles? Sim, conversar, por que não?
Conversar, sim, procurar. Você fala aqui do que ficou, ou do que desencarnou. Não, o que Tanto ficou, a gente deve conversar com aquele conversar que e partiu. falar a linguagem. Se é de uma outra doutrina, que eu fale do amor. Eu não preciso estar falando com uma pessoa que é evangélica, que é protestante, sobre os princípios da doutrina dos Sim. espíritos. Eu não tenho, igual as pessoas chegam e falam assim, não, tem que mostrar logo o livro dos espíritos, mostrar, não, eu tenho que mostrar Jesus. Pego o que Jesus nos passou. Aí, se a pessoa chega e fala assim, qual é a sua religião? Aí eu falo, porque em momento algum estou negando a minha religião, mas naquele momento, quando nós passamos por um problema de saúde, qual é o primeiro lugar que nós vamos procurar? É o pronto-socorro, não é? A gente não vai no especialista imediatamente. Nós vamos no pronto-socorro, ser atendido por um clínico geral, e esse clínico geral vai nos encaminhar para o especialista daquilo que eu estou passando. Assim, esse consolo imediato. O clínico, o médico dos médicos, Jesus. Conversa, eu batia na porta. Eu batia nas portas, eu ligo, a pessoa passa para mim o telefone, imediatamente eu ligo para aquela pessoa, meu nome é Horaci, eu passo pela sua dor, aí eu falo, eu tenho um grupo, nós temos um grupo, aí eu convido a pessoa para o grupo. No grupo, ela será acolhida pelas outras que estão lá, e daí nós vamos crescendo essa sementinha de amor, entendeu? Mas eu procuro, independente da religião, independente da religião. Até que uma vez a pessoa perguntou para mim, qual é a sua congregação? Pessoa que eu fosse evangélica. Aí, quando ela me perguntou qual é a minha congregação, eu disse, é trabalhar Centro Espírita, Trabalhadores de Jesus, que naquele momento eu estava lá. A pessoa deu um pulo para trás e abriu a boca. Fez assim, deu um pulo para trás. Só faltou dizer, está de reto, Satanás. Mas depois ela assistiu, ela ouviu uma prece, depois que ela teve esse choque, aí ela virou e falou assim, mas o que você falou foi muito bonito. Ponto. Ponto. Então, o primeiro socorro é Jesus, que é o médico dos médicos. Depois, eu vou levando a doutrina até que chega nas cartas. Eu estava no Amor e Caridade, uma mãe do Acre me procurou. Chegou no centro, procurando uma ajuda. Aí a dirigente da casa falou, Horaci, conversa com ela, para resumir. Eu conversei. Aonde eu posso conseguir uma carta? Eu falei, vá para Uberaba. Ela foi para Uberaba. Lá em Uberaba, o filho mandou uma carta dizendo que quando ela conversou com a Horaci, mãe do Bruno, o Bruno procurou por ele, aonde ele estava, e o ajudou. Nunca tinha falado em Horaci. O meu nome não é nome fácil, não é? Então, quando você conversou com a Horaci, mãe do Bruno, o Bruno me procurou, porque o Jorge Andréia me disse que, quando eu fui perguntar para ele, Jorge Andréia, eu continuo fazendo esse trabalho? Ele falou, isso não vai perturbar o meu filho? Não, continua. Você traz os enlutados e o seu filho procura os filhos. E vários médiums viram nessa reunião o Bruno chegando com os filhos. Com os Olha que bonito, hein? Entendeu? Então, isso aí, a imortalidade da alma, a gente não tem como contestar. E como é que você... A ajuda vem de lá e de cá, do menino que está sofrendo lá, da pessoa que está sofrendo lá, e do enlutado aqui. E como é que você lida? Você fez um clipe sobre isso, com as datas familiares, aniversário do filho, Dia das Mães, Natal. Como é que você lida com isso? Olhando. Eu já estou com o coração apertado para sexta-feira, que agora vai ser, não sei a data, mas ele desencarnou dia 29 de outubro. Entendeu? Então, vai chegando essas datas, a data do Natal, aí eu olho nela. Olha, eu não fujo, não vou fugir, não. Não tenho que fugir. Não é bicho-papão, como nos diz Leon Denis, olha de frente. Ele só não está mais no estado sólido, mas ele está como a água, entendeu? Eu achei essa comparação de Leon Denis maravilhosa, entendeu? Então, a gente é olhando a data. Essa data, qual foi essa data? A data que ele desencarnou. O que aconteceu? Pronto. A data do Dia das Mães. Quantas vezes eu senti a presença dele no Dia das Mães? A data do aniversário dele, eu agradeço a oportunidade de ter gerado aquele corpo, que ele ficou 21 anos. Então, eu olhando, eu não posso fugir. Fugir nunca. Porque se fugir, o bicho pega. Se parar, o bicho come. Olha. Assim, e você citou que o corpo, sim, ele desaparece, ele é dissolvido. Quer dizer que o nosso ente querido não está no cemitério, então? Não.
Não está. Ele pode, como nos diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, desse capítulo, que é da questão, que começa aqui na questão 320, eu tirei 4 questões. Aí ele nos diz o seguinte, ele pergunta, na 321, o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene que os outros dias? Aí ele responde que não, é um dia como outro qualquer. Mas por que eles vão no cemitério? Vão para aqueles que estão lá, chamando por ele. Chamando por ele, ele vai. Mas para ele, esse dia... Desculpa, eu perdi o foco da sua pergunta. Eu entrei nessa questão. O foco da pergunta é se os nossos entes queridos não estão no cemitério, então. Ah, sim. Então, eles vão comparecer, como nos diz Allan Kardec, na questão, eles irão lá pelo nosso pensamento. Se eu vou lá no cemitério, eu vou lá no cemitério, e lá na sepultura, eu chamo por ele, eu vou estar cultuando o corpo que ali está. Então, vamos chamá-los na nossa casa. Existem cemitérios que já existe aquela sala de recepção que as pessoas reúnem ali para um bate-papo, marca com a família. Ó, tal hora, tal momento, nós vamos estar lá na sala do cafezinho do cemitério. Ou então reúne-se ali em volta do túmulo. E ali, vou chamar através do nosso pensamento por eles, eles vão estar no cemitério. Então, eu não vou ao cemitério. Meu marido nunca mais foi. Desde o momento que sepultou o corpo, nunca mais foi. Então, vamos chamá-los aqui, no nosso culto do Evangelho, na delicadeza da textura de uma flor, encaminhar para ele, pedir que a nossa dor seja transformada em alegria para o coração dele, inclusive, coração que eles continuam pulsando em emoção, inclusive tem uma responsabilidade muito grande para nós, estou sentindo perfume, para nós espíritas. Por quê? Nós sabemos do teor do nosso pensamento. Nós sabemos que o pensamento tem forma, que o pensamento tem odor, que o pensamento cria. Então, nesses momentos, ali vão estar no cemitério, não precisa ir lá. Pessoas envolvidas com o comércio, de vender flores, de vender velas, de pintar naquele mês a sepultura para estar mais bonita, de vender amuletos, de vender santinhos. Então, nós vamos começar a vibrar de forma diferente para que esse mercado não alcance os nossos amores, não vamos convidá-los para essa pechincha que está acontecendo no dia de finados, lá no cemitério, não vamos. Então, a pechincha, compre a flor, compre isso, compre aquilo. Não! Vamos pensar no buquê de flores, não somente no finados, mas em todos os dias, encaminhar para ele, assim como as violetas na chanela de Patrícia, vamos encaminhar, eu sempre encaminho flores para ele, entendeu? Então, não tem por que nós nos convidar lá no cemitério. Não nos convide no cemitério. Eu convide na sua casa, na casa espírita, num jardim, à margem do rio, do mar, e por aí adiante, com alegria no coração. Que bonito, que bonito. Com aquele pesar do cemitério. Que bonito, Horaci. Eu também não tenho o hábito de ir ao cemitério, porque a gente pode pensar nos nossos entes queridos, onde estejamos, não importa o lugar, não importa a hora, o que importa é o sentimento. Horaci, nós estamos ainda com 5 minutos, e eu gostaria, temos 5 minutos apenas, eu gostaria de deixar a você esses 5 minutos para que seu coração expresse talvez alguma coisa que eu não tenha perguntado e que você gostaria de dirigir aos nossos telespectadores neste final da nossa conversa tão agradável e tão boa. Fique à vontade, eu deixo contigo esses minutos finais. Devemos orar pelos nossos amores que partiram? Sim, devemos orar. Mas Jesus disse, antes de depositar a sua oferenda, liberte o seu coração. Vamos libertar os nossos corações do sofrimento, da angústia, trazer para a nossa tela mental o semblante dos nossos amores. Trazer para a nossa tela mental e enviar para eles o melhor que existe em nós. O amor. Diga a eles agora o quanto você o ama. Ah, mas eu não sei fazer isso, sabe? Pode ser que durante a convivência com o pai, com a mãe, com o esposo, com o amigo, enfim, você não disse. Mas diga agora. Você está diante dele. A espiritualidade amiga, com certeza,
Se ele não pode ouvir agora por estar ocupado, vai fazer um cartão. Vai digitar um cartão. Uma mensagem junto com uma rosa na sua cor preferida, ou na cor preferida dele. Isso, traga para a sua tela mental o semblante, não um semblante de dor, sofrido, chorando, não, de alegria. Convide-o a dançar, com a batida do amor que pulsiona, que bate o seu coração agora, com as melhores lembranças. Quantas lembranças boas, até aquela mãe que somente gerou o corpo, mas existe a lembrança de ter construído um enxoval, de ter sentido a primeira batida no seu ventre, isso. Todos nós temos lembranças boas. Jogue fora as que não foram boas, jogue fora a lembrança do sepultamento, do reconhecimento do corpo no caixão, não. E lembre das coisas boas, sorrindo, e diga: eu te amo, meu filho, eu te amo. E esse amor, diga: eu te amo, meu pai, eu te amo, minha esposa, meu esposo, meu irmão, meu amigo. E esse amor não se perde. De forma alguma, ele não vai se perder. Esse amor vai alicerçando, fortalecendo cada vez mais os vínculos que nos unem como espíritos imortais que somos. Esse amor vai nos sustentar para esperar o grandioso dia do reencontro que vai acontecer. E não tenhamos dúvidas. Não. Com certeza. Eles estarão nos recepcionando do outro lado da vida, de volta para casa, para a verdadeira morada, que nos afastamos de lá por algum tempo. Bruno, por 21 anos. Eu não sei qual será o meu tempo, mas um dia esse tempo vai apagar. E estaremos vivendo a emoção do primeiro momento, quando aconcheguei, quando o abracei, quando eu o reconheci. Muito obrigada pela oportunidade. E levem vocês sempre a certeza que eles não morreram. Eles estão vivos, pulsando a emoção do amor que nos une. Muita paz para todos. Muito obrigado, Horaci Correia, de Cabo Frio. Para você que está nos assistindo, este programa da TVM também permanece no Facebook e no canal de YouTube da TVM, e também está disponível no meu canal de YouTube, no meu nome pessoal. Um grande abraço para todos vocês, nosso abraço de gratidão também à nossa Horaci Correia, com este conforto desta conversa, deste diálogo tão informal, que nos traz paz, esperança, suavidade e alegria nesta data, neste mês, em que se lembra os chamados mortos, que não estão mortos, estão vivos, e continuam esses laços de amor para todos. Muito obrigado e até a próxima semana, com imensa gratidão. Meu abraço a todos. Tchau.